Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desta nossa homilia dominical, onde fazemos a meditação do Evangelho. Neste 14º domingo do tempo comum, somos chamados a refletir sobre o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículos de 25 a 30. E o Senhor convida todos aqueles, os humildes, a vir fazer parte do seu reino. Jesus inicia o Evangelho de hoje elevando a Deus um louvor, elevando a Deus a sua oração, louvando e bendizendo ao Pai por ter revelado aos pequenos, aos humildes, o reino, por ter revelado não aos sábios, não aos intelectuais, mas sim àqueles que são humildes. E aqui, meus irmãos, é preciso compreendermos esta humildade que Jesus chama, esta pobreza que Jesus chama. Esta pobreza não é uma pobreza social. Jesus aqui não faz um discurso sociológico, mas faz sim um discurso convidando todos aqueles, como ele mesmo já havia convidado lá no Sermão da Montanha, aos humildes de coração. E o que é ser humilde de coração, meus irmãos? Ser humilde de coração é ter um coração aberto, é um coração que se esvazia de si para acolher a graça. E o cuidado aqui vai para que não pensemos que somente aqueles que são pobres, aqueles que não possuem, que não têm as riquezas, não têm os bens materiais, estes são os eleitos, estes são os únicos que serão salvos. Não, porque, meus irmãos e minhas irmãs, veja, quantas pessoas nós conhecemos que possuem sim os bens materiais e que são pessoas humildes, pobres de coração, que não praticam a caridade porque têm muito, mas praticam a caridade porque, abertos a esta graça de Deus, aberto a este chamado, a esta humildade interior de compreender de que Deus é o seu tudo, de que Jesus Cristo é o seu Senhor, Jesus Cristo é o verdadeiro bem que ele possui, ele é capaz de ir além, ir até o outro, aquele que necessita. Como também podemos ver pessoas que nada possuem, mas que têm um coração cheio do desejo de possuir esses bens, que não compreenderam ainda que a verdadeira riqueza, o verdadeiro bem que podemos possuir é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus eleva ao Pai esse louvor, agradecendo porque revelastes aos humildes, aos pequenos, os pequenos de si, os pequenos no seu coração, que abraçam na sua totalidade, na sua graça, o amor, tudo aquilo que Jesus Cristo tem para cada um de nós. E Jesus, continuando no Evangelho, ele vai dizer que ninguém conhece o Pai, a não ser Ele. Ele conhece o Pai e o Pai conhece a Ele. E quem mais pode conhecer o Pai? Aqueles a quem Ele deu a conhecer. Num primeiro momento pode parecer até algo seletivo de Jesus. Jesus vai escolher quem Ele der a conhecer. Mas na verdade, a sequência do Evangelho, Jesus demonstra quem são aqueles que são chamados a conhecer o Pai. Todos aqueles que, conforme nas suas próprias palavras, estão cansados, fatigados dos seus fardos pesados. Ou seja, meus irmãos, todos aqueles que compreendem que o único alívio, a única solução, o único meio de alcançarmos esta paz interior, ainda que não nos livremos do problema, mas esta paz interior é Jesus Cristo. Todos aqueles que depositam no Cristo a sua esperança, depositam os seus fardos, as suas necessidades, os seus problemas, as suas tristezas, mas também suas alegrias, todos aqueles que depositam tudo aquilo que é, tudo aquilo que tem em Jesus Cristo. E estes, meus irmãos, são esses que conhecem ao Pai, são esses que alcançam esta graça do Pai. São esses que alcançam esta graça de estar na presença, de estar em comunhão com o Pai por meio de seu Filho Jesus Cristo. E como podemos fazer isso, meus irmãos? Qual é o caminho? O Evangelho também nos ensina a tomar sobre nós o jugo de Cristo, que é um jugo leve, é um jugo suave, é um jugo que não nos oprime, mas que nos liberta, é um jugo que não é um peso, mas é uma graça, é uma alegria. E assim, meus irmãos, conseguimos enfrentar, assim conseguimos passar por todas as nossas necessidades, por todas as nossas realidades, com a graça de Cristo, com a sua força, com o seu amparo. Irmão, irmã, não importa aquilo que temos, o que importa é aquilo que somos. O ter o bem material, o ter as coisas, não diz para nós que somos ricos, mas sim que nós possuímos bens. Agora, o verdadeiro rico é aquele que se esvazia de si, é aquele que se abre totalmente a esta graça de Deus, é aquele que se abre a compreender os mistérios de que
nada vale se não temos a fé. Nada vale se não temos a graça. Quantas pessoas nós conhecemos que têm tanto e são infelizes? Assim também como pessoas que têm pouco e são infelizes. Do outro lado também, a recíproca também é verdadeira. Quantas pessoas que muito têm e porque encontraram, descobrir esse tesouro, eles são felizes. Como pessoas que nada têm, que também encontraram esse tesouro, esta verdadeira riqueza, este verdadeiro bem, e são pessoas felizes. Portanto, meus irmãos, é claro que os bens materiais nos ajudam, mas a graça verdadeira que nós precisamos ter é a graça de Deus. O verdadeiro bem que nós precisamos ter, que nós precisamos possuir, é o amor, é a graça, é tudo aquilo que Jesus Cristo tem preparado para nós. Que este Evangelho, meus irmãos, nos ajude, que este Evangelho nos ilumine, que este Evangelho abra o nosso pensamento para compreendermos quem é a nossa verdadeira riqueza. Talvez seja essa a pergunta que nós devemos fazer: quem é o meu bem precioso? Ou o que é o meu bem precioso? O meu bem precioso é Jesus Cristo? Ou o meu bem precioso é aquilo que tenho? Ou aquilo que eu desejaria ter? Façamos essa reflexão, meus irmãos. Permitamos que pela luz do Espírito possamos chegar na nossa consciência e compreender: o nosso único e verdadeiro tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. Coragem, meu irmão, minha irmã. Sejamos humildes e mansos de coração, assim como é nosso Senhor Jesus Cristo. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.